Capítulo 2 – Confissões. O alívio de uma confissão certamente supera toda a insegurança em fazê-la. Mas onde encontrar corações confiáveis para nos ouvir? Falar é um remédio poderoso para a nossa alma. Adoecemos por enfiar goela abaixo ameaças e ofensas que sofremos no dia a dia, e por não recebermos orientação emocional para lidar com tudo isso. A oração é sem dúvida a confissão mais segura e curadora que existe. Falar com Deus é um exercício de fé e humildade em que expressamos nossa entrega e confiança nele, mas também não é fácil. Muitos de nós aprendem a falar com Deus quando criança e depois recorrem a isso apenas em emergências para pedir socorro. Mas a ciência já comprovou o poder da oração em inúmeras pesquisas realizadas em todo o mundo. O poder da palavra positiva precisa ser liberado de você, assim como o da palavra negativa, desde que no momento certo e com a pessoa certa, porque, ao contrário, essa energia ruim acumulada em seu interior te aprisionará em alergias, gastrites, dores de cabeça, crises de ansiedade e depressão. Como abrir meu corpo há tanto tempo fechado? Como lidar com pensamentos de desconfiança e raiva? Posso começar falando sobre um personagem bíblico conhecido por muitos como um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Um salmista sensível, carismático e alegre, mas com duras cicatrizes em seu coração. Davi foi esquecido e desprezado pela família que o julgava incapaz de ir à guerra. Perseguido injustamente pela inveja e maltratado pelo homem que ele esperava ter como um pai. Por muito tempo, Davi tentou entender o que fizera de errado. O que acontecera para que o coração de Saul se voltasse contra ele e como poderia recuperá-lo. Ele provou sua lealdade, poupando a vida de Saul, embora este agressivamente buscasse tirar a sua. Então, insistindo em fazer o bem a quem lhe fazia o mal, Davi mostrava um dos segredos de sua resiliência. Ele manteve a pureza do seu coração quando poupou Saul pela primeira vez, e quando teve a segunda chance, não quis tocá-lo. Davi deixou que a lei dos homens e as mãos de Deus julgassem Saul. Quantas pessoas hoje têm o coração como o de Davi? Não matamos mais com espadas, porém destruímos uns aos outros com palavras. A Bíblia diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Então sabemos que vingança não é a melhor saída. Guardar rancor também não. Davi salmodiava, fazia suas confissões em versos. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti, entre os mortos quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente. Salmo 6. Todo grande líder tem seus dias de depressão. Por isso é preciso muito cuidado. Em certas ocasiões, Davi foi tomado pelo medo e pela raiva. Ele não era perfeito, nós também não somos. Em alguns momentos de sua vida, ele se encheu de tamanha ira que acabou transferindo seu desejo de justiça aos exércitos contra os quais lutava na terra do rei Aquis. Fugindo, deixou as fronteiras de Jerusalém procurando um lugar seguro. Passou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus servindo a Aquis. Ele estava tão confuso que quase lutou contra o próprio povo de Israel a favor dos filisteus. Não poupava homens nem mulheres e tomava para si ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas.
Ele sempre tinha justificativa para a destruição, mas nitidamente se vingava dos males de sua vida. Ele se esquecera do gigante Golias que matara com a força do seu senhor, mas o exército inimigo não esqueceu. Na véspera do seu grande erro, ele foi impedido de prosseguir. Analisando atentamente, pensamos que nesse período, Davi não salmodiava, que sua alma estava em luto e que ele não abria o coração para um amigo nem para Deus. Quantas vezes, por não falar com a pessoa certa, ficamos desnorteados e entramos em conflitos desnecessários e contra as pessoas erradas? Como um livramento de Deus, ele foi dispensado de uma luta equivocada. A Bíblia conta essa história. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeque, e Israel acampou junto à fonte em Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram: "O que estes hebreus fazem aqui?" Aquis respondeu: "Este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de 1 ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança." Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: "Mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão às custas das cabeças dos nossos homens? Não é ele o Davi de quem cantavam em danças: Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares?" Então Aquis chamou Davi e lhe disse: "Juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal, e ficaria contente em tê-lo servindo comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você. Mas os governantes não o aprovam. Agora, volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade os governantes filisteus." Davi perguntou: "O que foi que eu fiz? O que descobristes contra o teu servo desde o dia em que cheguei? Por que não posso ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor?" Aquis respondeu: "Reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora levante-se bem cedo, junto com os servos de seu senhor que vieram com você, e partam de manhã, assim que clarear o dia." Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, foram para Jezreel. Em 1 Samuel, capítulo 29. Há momentos em que não avançamos porque alguns de nossos desejos e planos não dão certo. Mas com um olhar distanciado, percebe-se nitidamente uma correção de percurso. Davi era leal, não conseguia enganar ninguém, mas seu coração estava adoecendo. Por meses perdeu seu discernimento, mas a fidelidade de Deus o alcançou porque havia uma história real entre eles. E Davi não sabia, mas estava prestes a se livrar daquele que mais o perseguia. Pouco tempo depois, Saul se suicidaria. A decisão de Davi foi inteligente. Ele escolheu confessar suas tristezas em salmos diante de Deus e perdoar aquele que tanto tentou destruí-lo, e assim atraiu o favor de Deus. Em Romanos 12:19, "Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor." Saul era invejoso e vingativo, ele mesmo se destruiu. Davi era perdoador e obediente aos princípios que escolheu para si. Por isso foi reconstruído quantas vezes foi preciso durante sua vida. Certamente, essa é uma história que nos faz lembrar de muitas situações que nos testam na vida. E nem sempre somos aprovados. Nós temos novas chances. Davi sofreu muitas ameaças ao seu coração salmista. Há momentos em sua vida que parecem uma verdadeira aberração, como quando seu filho Amnon sente-se extremamente atraído pela própria irmã, Tamar, uma vez que ambos são filhos do rei, mas de mulheres diferentes. Amnon, auxiliado por um amigo, se fosse amigo mesmo, não faria o que fez. Fingiu-se de doente para poder receber os cuidados de Tamar e aproveitou-se da situação para estuprá-la, sendo que, logo após o ato incestuoso e criminoso, simplesmente a repudiou, mandando-a embora constrangida, envergonhada, humilhada.
Depois dessa tragédia, outras se abateram sobre a família de Davi, como o assassinato de um irmão por outro, a rebelião de Absalão e sua morte em batalha. As maiores tragédias que podem acontecer com uma criança, infelizmente, são provocadas por pessoas próximas e da família. E a maioria de nós não é preparada para lidar com isso. Você já parou para pensar que nossas piores feridas foram causadas por quem mais amamos? A sociedade não está pronta para lidar com isso. Ela nos incentiva a vingança ou o sigilo, ambos absolutamente nocivos. Fale, e fale no lugar certo. Seu coração precisa e merece ser limpo. Podemos sim transformar nossas estruturas física e mental e, consequentemente, nossa realidade utilizando determinadas palavras. O biofísico russo e biólogo molecular Piotr Garjajev e seus colegas exploraram o comportamento vibratório do DNA e comprovaram recentemente que as frequências de determinadas palavras alteram e reprogramam o DNA. Já a escritora Louise Hay marcou a literatura americana com seus livros direcionados à cura física e emocional através de afirmações positivas e poderosas. Sou um reflexo magnífico dos pensamentos amorosos que nutro. A divina inteligência me dá ideias e eu posso usá-las todas. E estou aberto e receptivo a toda a prosperidade em minha vida. Todos já percebemos o poder da fala, mesmo que não seja possível comprová-lo. Como a Bíblia nos conta. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Eu realmente acredito que na fala está a nossa fagulha de Deus. Ele criou o mundo dizendo, haja luz. Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Conduzimos nossos pensamentos e, posteriormente, nossos sentimentos por meio das palavras. Precisamos descobrir o poder delas, utilizando-as a nosso favor todos os dias. Eu costumo usar a Bíblia para orar todas as manhãs e sei que esse hábito muda meus dias, oxigena minha mente e meu espírito, conectando-me com o poder soberano de Deus e suas promessas. Experimente fazer isso agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua boa, perfeita e agradável vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, supre minhas necessidades. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não me deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13, com anotações pessoais. Escreva aí 5 afirmações positivas e poderosas para se lembrar de falar todos os dias. Escreva num papel. Certamente continuarei imperfeita, terei falhas e tropeços, mas neste encontro diário com Deus confesso minhas culpas e dores, e dessa forma me sinto curada. Falo com Deus e procuro sempre ter alguém confiável com quem compartilhar meus sentimentos mais ocultos, porque sei que neles estão os meus maiores segredos. Eliminando tudo, sei que nada me pegará de surpresa. Já fui muito machucada pela vida, algumas vezes sem ter culpa, como na infância, antes dos 5 anos, quando sofri na separação de meus pais, nos episódios de abuso e violência. Construí mecanismos de defesa que me prejudicaram até a idade adulta e alimentei vícios emocionais que me trouxeram grandes problemas. Depressão e inúmeras compulsões faziam parte dos meus dias, até que decidi não ser mais vítima das circunstâncias. Ainda que fosse surpreendida com o pior, daria o meu melhor para compreender de que maneira eu poderia crescer com o ocorrido. Confesso, nem sempre foi fácil. Vivemos em um mundo assustadoramente egoísta e mau. E a ausência de limites não só nos exime do autocontrole necessário à disciplina, como nos expõe a riscos, como a negação do mal pelo medo de sofrer. Ignoramos perigos fantasiando o bem que desejamos encontrar em todos.
e nessa ingenuidade crônica, atrair novos ciclos de violência e dor. Mesmo depois de aprendermos mecanismos emocionais saudáveis, estamos expostos a todo tipo de pessoas e, por isso, muitas vezes somos atacados e feridos. Como romper os ciclos? E depois que os rompemos, como lidar com o mal que nos cerca e ainda assim preservar o coração quando somos gravemente feridos?